Eu creio, irmãos, que um problema que dói na humanidade se chama injustiça. Eu creio que raramente alguém que já tem uma vida adulta não tenha passado por uma situação de injustiça. Talvez esse seja um problema sério no nosso país, o problema da injustiça. Mas não é só o nosso país. Como olhamos para o mundo, nós vemos um sério problema de injustiça. Talvez injustiça em casa, talvez injustiça no trabalho, talvez injustiça na sociedade. Para onde nós olhamos, talvez estamos cercados de injustiça. E é por essa razão que hoje eu gostaria de convidar vocês a meditar na profecia de Obadias e entender que Deus não se alegra com a injustiça e julga toda injustiça deste mundo. Eu convido vocês para a profecia de Obadias e nós vamos ler toda a profecia, desde que sabemos que se trata de um único capítulo. Obadias, de 1 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que diz: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vidimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, e os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão aterrorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão, e serão como que nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho.
Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos dos exércitos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para que julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos por todas as tuas promessas. E uma delas é que o Senhor julgará cada injustiça que foi feita neste mundo. E é por isso que nós devemos temer ao Senhor e nos alegrar em Ti, porque o Senhor é um Deus poderoso, santo e justo. Ajuda-nos a viver aquilo que o Senhor quer, a misericórdia. Por isso, hoje à noite, através da profecia do profeta Obadias, ensina-nos tudo isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos rapidinho olhar alguns contextos importantes. O profeta Obadias está entre os profetas menores. Ele é o quarto livro. Esses profetas são chamados menores não pela importância deles, mas pela quantidade de escritos. Tanto é que na Bíblia hebraica, Daniel está entre os profetas menores, e na nossa cristã ele está entre os profetas maiores, por causa da quantidade do que foi escrito. Nós não sabemos de maneira assim concreta quem é Malaquias. É difícil discernir se o nome dele se refere à função dele, porque exatamente o que acontece. O nome Malaquias significa servo de Yahvé ou de Jeová ou do Senhor, numa tradução em português. Pode ser o nome mesmo dele ou pode ser o título que foi dado para ele. Há vários Malaquias há vários Obadias na Bíblia, mas com certeza nenhum corresponde a esse. Mas eu creio que o mais importante é que o profeta tenha feito isso com a intenção de deixar em evidência o que era mais importante naquele momento, que era a mensagem que lhe foi dada. Quando nós paramos para pensar sobre essas situações, nós precisamos ver o que a profecia nos conta. A profecia nos afirma que Deus envia o castigo a Jerusalém, e essa é arrasada. Os edomitas, que são descendentes de Esaú, ficam felizes com isso, e não apenas ficam felizes, eles cooperam ativamente com os inimigos de Judá, e Deus resolve castigar os edomitas e todos os que são iguais a eles. Por essa razão, então, nós precisamos tentar pensar quando foi que foi escrito a profecia de Obadias. Há 3 posições para isso. A primeira posição é 586 a.C., quando Nabucodonosor invade novamente Jerusalém e arrasa ela completamente. É claro e é quase óbvio pelas outras profecias que Edom participou disso aí também. Uma outra possibilidade em 740 a.C., quando também Edom participou de um ataque a Jerusalém, mas isso já no governo de Acais. Você pode ler isso em 2 Crônicas, capítulo 28, verso 17 a 18. E outra possibilidade é 841 a.C., sob o reinado de Jeorão ou Jorão, filho de Josafá. Eu creio, irmãos, que uma melhor datação seria 581 a.C., e aí eu não vou me deter no motivo por conta disso. Então nós vamos usar esse contexto histórico. Então nós estamos sob o reinado de Jeorão. Jeorão é exatamente o filho mais velho de Josafá, que aos 32 anos de idade tornou-se rei de Judá e se casou com Atalia, que por acaso era filha de Acabe, Jezabel, e irmã de Jorão, que era rei
de Israel. Então houve um momento em que houve um Jorão no reinado de Israel e um Jorão no reinado de Judá, só para você entender. Ele reinou 8 anos em Judá, de 848 a 841. E eu gostaria de tomar 2 referências com vocês para nos ajudar na localização desse acontecimento ao qual levou Obadias a escrever a sua profecia. Abra comigo, por favor, 2 Crônicas, capítulo 21. 2 Crônicas, capítulo 21. Deixa eu só marcar aqui na minha Bíblia para não perder a referência principal, que é Obadias. 2 Crônicas, capítulo 21. E nós vamos ler o seguinte. Comece comigo dos versos 8 até aos versos 10. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram ao seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele, de noite se levantou e feriu os edomitas que cercavam os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até ao dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbna contra Jeorão, porque este deixara o Senhor, Deus de seus pais. Agora acompanha comigo a segunda referência, que é o verso 16 e o verso 17. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se achavam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Então você percebe aqui que nessa oportunidade Deus está trazendo um castigo a Jerusalém, a todo Judá. Então, dito isto, nós precisamos também pensar sobre o contexto geográfico. Aqui você tem naquele ponto ali o Monte Seir, e aqui eu gostaria de apresentar para você uma foto atual do Monte Seir. Esse aqui é o Monte Seir. Os edomitas, os descendentes de Esaú, passaram a habitar esse monte. Mas tem uma coisa interessante. As montanhas são pedras, não é barro, são pedras, entendeu? E eles então começaram a cavar dentro das pedras. Se você perceber aqui, você tem o reino de Edom embaixo, logo em cima o reino de Judá, mas para a sua esquerda você tem os filisteus e os árabes. Quando eles entraram contra Jerusalém, ao invés de Edom ser um apoio para o seu irmão, não, ele cooperou com essa guerra. Agora, não sei se dá para daí você perceber que nessas montanhas tem buracos. Agora, com o tempo, já levou muito da beleza, mas isso tudo eram residências. Eles fizeram uma cidade dentro da montanha. Uma das cidades que ainda guarda um pouco dessa glória é Petra, que tem essa entrada aqui onde houveram muitas filmagens. Era uma coisa muito bonita e uma engenharia muito grande, porque eles cavavam dentro da montanha, em rocha pura, e construíram assim uma fortaleza. Aqui você pode ver, não vai dar para perceber muito bem, mas sempre tem umas janelinhas aqui, porque eles fizeram a casa deles nessa montanha. Por conta disso, se orgulhavam de dizer: quem é que é como nós? Nós construímos coisas magníficas, nós somos sábios, nós somos inteligentes. Mas a gente precisa também pensar em algumas coisas. A Bíblia conta sobre o relacionamento de 2 irmãos. Tudo começa com o nascimento de Jacó e Esaú. A Bíblia conta que eles desde o ventre já brigavam. Tanto é que Rebeca consulta o Senhor para perguntar: o que está acontecendo, Senhor? E então uma profecia é dada para ela de que o mais novo seria senhor do mais velho. Para piorar a situação, quando essas crianças vão crescendo, a Bíblia nos diz que o pai amava a Esaú e a mãe amava a Jacó, uma família dividida. Quando os dois crescem, Jacó, que é um homem astuto, aproveita o momento de fome, de verdadeira fome de seu irmão, e o seu irmão sendo uma pessoa incrédula, querendo a comida, ele aproveita a oportunidade e diz: eu te dou a comida, desde que você me venda por essa comida o teu direito de primogenitura. Sendo uma pessoa carnal, que não entendia que a primogenitura
primogenitura não era simplesmente ser o filho mais velho, mas era um compromisso, uma aliança com Deus. Ele disse, eu não estou nem aí com a minha primogenitura. Os primogênitos eram separados para Deus. Mas ele, como homem incrédulo, não queria saber disso. Para piorar a situação, a história vai nos contando que quando Isaac, pensando que ia morrer, resolveu chamar Esaú para lhe dar a bênção de Abraão, Jacó com sua mãe enganam seu pai e Jacó rouba a bênção que era do seu irmão Esaú, e Esaú então promete matar, quando morresse Isaac, prometeu matar seu irmão Jacó. Jacó então foge, vai para Harã, constitui sua família e volta para Canaã. Na volta para Canaã, então, eles se reconciliam. Entre os irmãos acaba essa intriga. Mas isso não é verdade entre os descendentes. A história, tanto de Israel como dos próprios edomitas, mostram que eles continuaram em conflitos por séculos, mostrando quão longe foi essa amargura do coração. Dito isso, então, nós precisamos agora pensar na profecia propriamente dita. Eu gostaria de dividir o texto bíblico da seguinte forma. Eu gostaria que você pensasse que primeiro nós queremos conhecer a sentença do Senhor, versículo 1 a 9. Depois queremos conhecer o que levou Deus a dar uma sentença tão severa, do verso 10 ao verso 14. E por último, entender que o Senhor está mostrando algo muito maior do que a sentença contra Edom ou os descendentes de Esaú. Comecemos então pelo versículo de 1 a 9. Deus dá uma sentença. E essa sentença, meus irmãos, é muito interessante, porque é uma convocação para que as nações se reunissem. É como se Deus enviasse um mensageiro para as nações, ele mesmo enviasse isso e dissesse, eu quero vos reunir para uma guerra. Eu estou convidando vocês para uma guerra. Mas essa guerra tem um destino. O destino é Edom, os descendentes de Esaú. É o Monte Seir. Quer dizer, Deus, pela sua ordem, enviou mensageiros para trazê-los contra Edom. E Deus também vai falar contra o orgulho de Edom. Eles se orgulhavam das suas casas lá em cima, eles se orgulhavam por isso, por serem pessoas mais sábias, e Deus vai dizer, não, eu vou derrubar vocês. Ainda que vocês coloquem a morada de vocês mais acima ainda, como a águia, como se estivessem nas estrelas, eu vou derrubar vocês de lá, porque sou eu que estou dizendo. E aí Deus vai dizer claramente o que ele vai fazer com Edom. Ele vai dizer que vai ser algo tão terrível que nem no mundo mal é comparável. Tal ira do Senhor para com Edom. E ele vai dar aqui dois exemplos interessantes. Um exemplo é o exemplo dos salteadores, dos roubadores, dos ladrões. Ele diz, olha, quando alguém vai roubar alguma coisa, não rouba apenas aquilo que lhe quer. Muitas vezes aconteceu isso em 2020 ou 2021, não lembro bem, agora que a gente voltou em casa, os irmãos lembram, eu estava aqui com vocês, chegamos em casa e a nossa casa tinha sido arrombada e levado várias coisas. Mas não levaram tudo, só levaram aquilo que interessava a eles. E em geral é assim. Ele usa esse exemplo para dizer, quando as pessoas vão roubar, elas não levam só o que interessa a elas e não deixam outras coisas. A outra é sobre os vitimadores, aqueles que colhiam os frutos. Eles, quando alguém vai colher frutos, não tira tudo, deixa ainda alguns no pé. Mas não vai ser assim com vocês. Não vai ser desse jeito com vocês. Tudo vai ser tirado. Tudo vai ser destruído. Tudo vai ser colhido. Não vai sobrar nada de Edom. Ah, mas vai sobrar a nossa sabedoria. Nem isso vai sobrar. Não vai haver entendimento. As pessoas vão ficar confusas. As pessoas vão ficar apavoradas. Ah, mas nós temos guerreiros. Nem os guerreiros mais fortes, nem os guerreiros mais valentes terão coragem naquele dia. Fugirão, ficarão aterrorizados e vão correr com medo. Deus manda uma sentença assim terrível. Era o extermínio
completo de Esaú. Mas você diz, por que Deus está sendo tão severo? Aí a gente passa, porque Deus vai explicar por que é que ele está sendo tão severo. E ele vai nos dizer o seguinte: por causa da forma que os edomitas trataram o seu irmão Jacó e Israel. E ele vai descrever de uma forma muito interessante. E se você parar para perceber, há uma palavra que vai se repetir no texto do versículo 11 até o versículo 14, ou pelo menos até o versículo 13. Repete-se várias vezes. Várias vezes. Alguém consegue, de olho, rapidinho, perceber qual é essa palavra que se repete? Há uma palavra que vai se repetindo. Para ajudar você, ela começa com a letra C. Calamidade. O que está dizendo esse texto? Que o que estava acontecendo com Jerusalém não era um acaso. O que estava acontecendo com Jerusalém não foi assim algo inesperado. Deus tinha determinado esse mal sobre Jerusalém, sobre Judá. Quer que nós estejamos falando de 586 a.C., ou que estejamos falando de 841, todos os dois foi a plena vontade de Deus que o seu povo pagasse pelos seus pecados. Que o seu povo, que desprezou a palavra de Deus, que abandonou as verdades de Deus, pagasse pelo seu pecado. É interessante, quando nós lemos a profecia de Abacuque, Abacuque está numa sociedade também violenta, uma sociedade injusta, uma sociedade corrupta, e ele então ora para Deus e diz: Senhor, o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo ao nosso redor, olha como as coisas estão, como a podridão, a corrupção, a injustiça, o justo está sendo maltratado, o direito está sendo torcido, e o senhor está vendo isso e não está fazendo nada? Deus diz: calma, calma, Abacuque, eu já vou resolver esse problema. Eu vou mandar os caldeus contra o meu povo. Aí Abacuque se desesperou. Não, Senhor, eles são pior do que a gente. Pois o que estava acontecendo em Jerusalém, pelas palavras do próprio profeta Obadias, era uma calamidade enviada por Deus. E aí talvez você fique mais confuso ainda. Espera aí, se Deus estava enviando isso, por que então ele está castigando o povo de Edom? Porque na realidade, nós não podemos nos agradar, festejar, se alegrar com a desgraça alheia, ainda que ela seja merecida. Principalmente lembrando que sob Israel, sob os descendentes de Abraão, que inclusive inclui o próprio Esaú, havia uma promessa: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todos aqueles que trataram mal o povo de Deus pagaram e pagarão muito caro. Todos aqueles que trataram bem o povo de Deus receberão ou receberam recompensas. Funciona assim. Há uma descrição muito interessante. O Senhor vai dizer que Edom se alegrou, ficou feliz quando viu a desgraça de Judá, a desgraça de Jerusalém. Mas não só isso, ajudou, invadiu também Jerusalém, invadiu as terras de Judá. E tem mais, quando alguns conseguiam escapar ou estavam para escapar, eles se colocaram em emboscadas nos possíveis caminhos de fuga para prendê-los, aprisioná-los e vendê-los como cativos. A maldade foi muito grande. E Deus diz: não, é por essa razão que eu vou arrasar com você. É por essa razão
que eu vou tomar conta e juízo do que você fez com seu irmão. Porque eu determinei isso, mas não cabia a você esse procedimento. Deus chama a atenção, através do profeta Obadias, dos edomitas, do irmão de Jacó, dos irmãos de Jacó, dos irmãos de Israel. Mas aí nós passamos para um outro cenário. A revelação se amplia. Deus vai mostrar muito mais do que a justiça dele sobre os edomitas, porque ele vai mostrar a justiça dele sobre todo mundo. A partir do versículo 15, há uma nova tônica. Uma expressão que começa a ser conhecida desde os primeiros profetas, o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia em que Deus, ou é uma série de eventos, é um período de tempo em que Deus finalmente e de maneira completa vai julgar este mundo. Isso começará com o arrebatamento da igreja e terminará com o grande trono branco. É uma série de eventos, onde as nações vão, durante a tribulação, período de 7 anos, pagar de maneira ferrenha e justa toda a sua maldade, desprezo por Deus e principalmente o seu maltrato para com o povo de Deus, tanto de Israel quanto a igreja de Cristo. Ele vai dizer aqui, porque o dia do Senhor está vindo sobre todas as nações. Porque todas as nações são tão orgulhosas quanto Esaú, são tão soberbas quanto Esaú. Meus irmãos, independente da sua posição política, você acha que o governo dos Estados Unidos está invadindo, está guerreando pelo bem da humanidade? Está fazendo isso pelo seu orgulho próprio, pela sua soberba. Foi o que fez a Rússia invadir a Ucrânia. É a soberba dos seus governantes, a soberba dos seus líderes. E assim nós poderíamos ir citando pessoas, países, líderes, presidentes, ditadores. Essas pessoas se acham donas do poder, donas do mundo. E por se acharem donas do mundo, fazem como acham melhor, como lhe pensam ser melhor. Mas haverá um dia que Deus julgará não apenas o orgulho de Edom, que já foi julgado, porque não existe mais, mas os remanescentes serão julgados ainda. Mas todas as nações, todos aqueles que pela sua soberba maltratam o próximo, independente do nível de status que estejam. Mas há algo muito importante. Neste meio de juízo de Deus, a misericórdia de Deus se apresentará de uma forma extraordinária. Porque Deus salvará o seu povo. Porque Deus vai restaurar o seu povo. Apocalipse capítulo 7 vai dizer que Deus vai selar 144 mil judeus que evangelizarão esse mundo. E esse mundo verá muitas conversões, muitas transformações de vidas. Em meio ao caos, a misericórdia de Deus estará presente. Como diz o próprio livro de Tiago no capítulo 2. O juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe qual é a parte melhor disso tudo? É que a profecia de Obadias diz: no final das contas, quem vai reinar é o Senhor. É Ele que vai reinar. Os poderosos se acham bons. Os poderosos já acham que os seus exércitos são melhores. Os poderosos acham que tem bomba atômica e podem jogar onde quiserem. Se não quiser que eu jogue, se curve a mim. Haverá um dia que o príncipe da paz governará esse mundo. E nesse tempo será um tempo de paz.
será um tempo de justiça, será um tempo de prosperidade, será um tempo de alegria, será um tempo onde a própria Bíblia diz que a paz será tão perfeita, tão dominante, que uma criança brincará com uma serpente, correrá junto com o leão, com o lobo, porque a paz do Messias estará presente na terra. O reino será do Senhor. O Senhor reinará junto com o povo. O próprio apóstolo Paulo, falando ao jovem pastor Timóteo, diz: se com ele sofrermos, com ele também reinaremos. Vale a pena sofrer por Deus agora, porque no futuro está determinado para cada um de nós, está determinado para cada um daqueles que servem a Deus, o reino do Messias. Uma vez explicada a profecia, nós temos uma pergunta clara para fazer. O que toda essa profecia tem a ver com a tua vida? Tem a ver com você. A primeira verdade que você deve pensar sobre essa profecia é que o orgulho precede a ruína. Várias vezes na palavra de Deus o orgulho é condenado, sendo que todas as vezes que deixamos que as bênçãos de Deus, as vantagens que Ele nos dá, que são por eles concedidas, nos enchem de soberba, devemos estar certos que Ele não deixará isto impune. A soberba é tão sutil e tão devastadora que derrubou o ser mais brilhante que foi criado, o ser mais sublime que foi criado, foi derrubado pelo orgulho. E no momento que deixou que seu orgulho contaminasse o seu coração, imediatamente ele foi derrubado do seu lugar. Estou falando de Lúcifer. Inclusive, a Bíblia adverte ao pastor que ele não deve ser um novo convertido para que a soberba não suba ao seu coração e incorra na condenação de Satanás. O problema do orgulho no nosso coração é porque nós achamos que somos alguma coisa. Que o que nós conseguimos é por mérito nosso. É por aquilo que nós fizemos, porque nós fomos mais inteligentes, fomos mais esforçados, fomos mais dedicados, e por essa razão, eu mereço isso. E por essa razão, os outros devem me seguir. E por outras razões, os outros devem me obedecer. São produtos do orgulho. As confusões nas famílias, os problemas nos lares, são fruto do orgulho. E o orgulho precede a ruína. Quando uma pessoa, seja ela qual for, deixa que o orgulho domine o seu coração, tenhamos a certeza, pela palavra de Deus, que a sua queda já está determinada. Esaú se achava especial, maioral, e por isso desprezou a Jacó. Mas Deus o derrubou. Meus irmãos, lembremos, a graça de Deus é tudo que nós temos. É tudo que nós possuímos. Se fosse Deus em sua misericórdia e graça, nós estaríamos hoje condenados eternamente ao inferno. Se você está aqui na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20, 40, não é mérito seu. Não é porque você é bom. Não é porque você é melhor do que aquele que está desviado. É porque a graça de Deus repousa abundantemente sobre a tua vida. Não deixe que as bênçãos de Deus se transformem em motivo de orgulho. Pelo contrário, motivo de dizer: sê propício, Senhor, a mim, pecador. Uma outra lição que eu gostaria que você pensasse: não se alegre com o mal alheio, ainda que seja devido. Edom aborreceu ao Senhor pela sua satisfação na derrota de seu irmão. Da mesma forma, devemos nos cuidar para não incorrermos neste erro
ao constatarmos que aquele que nos odeia está em aflição e nos regozijamos com a calamidade dele. Abra comigo Provérbios 24, 17 e 18. Provérbios 24, 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 24, 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Percebeu? Pode ser até devido, pode ser até correto, pode ser até justa a calamidade e a desgraça que está vindo sobre o seu próximo. Talvez alguém que lhe fez um grande mal. Talvez alguém que lhe fez muito mal. Mas quando ele estiver em desgraça, não deixe o orgulho tomar o seu coração e você se alegrar disso. Porque com certeza Deus se desagradará de você. E aquilo que poderia até ser uma bênção para aquela pessoa, Deus retira por não concordar com a sua atitude. Terceira lição que eu gostaria que você pensasse hoje à noite. A amargura é como raízes. Vai longe e contamina muita gente. Podemos observar que mesmo muitos anos após a bênção roubada, isso é, Jacó ter roubado a bênção do seu irmão Esaú, os edomitas continuaram sua atitude de rancor e mágoa contra seus irmãos. Foram séculos de mágoa. Por essa razão, é um perigo muito grande quando há rancores no meio da família, seja física, seja espiritual. Se isto não for tratado logo, pode se estender por muito tempo e muito longe e trazer um grande estrago. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, vai nos dizer o seguinte sobre uma nova criatura em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, quando ele nos diz o seguinte: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Hebreus capítulo 12, verso 15. Nós lemos neste livro o seguinte. Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Um coração amargurado difama pessoas, calunia pessoas e traz pessoas para o seu lado. Muitas vezes na igreja de Cristo, na família, alguém amargurado começa a semear difamação, calúnia e divisão, porque está amargurado de coração. O apóstolo Paulo diz que devemos ter cuidado com isso. O autor de Hebreus diz que devemos evitar. Às vezes vai longe. Há histórias no próprio Brasil de famílias que se destruíram, se autodestruíram no sentido mutuamente por conta de mágoa, ira e rancor. Há igrejas que definharam, há igrejas que deixaram de crescer e diminuíram, e há até contos verdadeiros de que desapareceram por conta da ira e do rancor. Tem uma igreja que eu conhecia ainda criança, era uma igreja enorme, mas por conta de rancor e mágoa, hoje tem um templo enorme, mas talvez não tenha 1/4 de pessoas ocupando os bancos.
Penúltima verdade que eu queria que você pensasse hoje à noite. Colhe-se o que semeia. Nesta profecia, evidencia-se o princípio da semeadura e da colheita. Edom semeou sua ira, rancor e mágoa contra Judá, e receberá o justo julgamento de Deus. Da mesma forma, devemos sempre lembrar que o bem ou o mal que fizermos terá sua verdadeira e justa recompensa. Por isso, o apóstolo Paulo nos adverte em Gálatas capítulo 6, verso 7. Não se deixe enganar, Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não esqueça disso. Paulo vai advertir aos empregados, tanto na carta de Efésios, que é principalmente ali que ele fala, quanto na carta aos Colossenses, que empregados e patrões devem agir de forma justa um com o outro, porque eles estão sob a mira de Deus. E Deus tomará juízo da injustiça. E Paulo vai dizer, e nisso não há acepção de pessoas. Paulo está falando do relacionamento comercial. Quando um patrão é injusto com o seu empregado, ou o empregado é injusto com o seu patrão, Deus vai julgar isso também. Porque aquilo que se semeia também se colhe. A própria vida de Jacó foi um exemplo. Enganou pai, enganou irmão, e foi enganado pelo sogro, pela esposa e pelos filhos. Semeou o que plantou. Se você semear injustiça, tenha certeza que você vai colher injustiça. E é sério. Última lição, que é a lição principal dessa profecia. Deus julgará todas as injustiças feitas, principalmente contra o seu povo. Em um mundo repleto de injustiças, nas mais diversas áreas e momentos da vida, é possível nos desesperarmos quando momentaneamente perdemos essa verdade de vista. Isto é, quando por um momento a esquecemos que Deus vai julgar todas as coisas. Como eu disse a princípio, somos sujeitos a injustiças em vários momentos e áreas da vida. Somos sujeitos à injustiça na família. Somos sujeitos à injustiça no trabalho. Somos sujeitos à injustiça nos relacionamentos do dia a dia. Talvez na vizinhança. Talvez entre até amigos. Somos sujeitos à injustiça na própria igreja. Somos sujeitos à injustiça na própria sociedade. Quantos aqui já não foram injustiçados na sua vida diante da sociedade? Hoje a coisa mais fácil é uma pessoa ter sua vida devastada e assolada pela internet. Nós podemos também ser alvo de injustiça no próprio país. Talvez uma causa que você sabia que era sua, sabia que você iria ganhar e não ganhou porque foi vítima da injustiça judiciária. Talvez a injustiça do tratamento das pessoas. Talvez a injustiça porque deveria ter sido escolhido para aquele cargo, mas alguém mais apadrinhado pegou. Talvez a injustiça de que você deveria ter recebido aquela remuneração a mais, mas a pessoa resolveu mentir sobre o seu trabalho. Sim. A maioria de nós, se não todos, passamos ou passaremos por injustiça neste mundo. Mas tenhamos certeza de que um dia Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará todas as injustiças que os homens cometerem contra o seu próximo, seja ela qual for. Seja a simples injustiça numa conversa, seja uma simples injustiça num jogo de futebol, numa diversão, ou seja uma injustiça de devastar a vida de outra pessoa.
e principalmente as injustiças contra Deus. E nesse ponto eu gostaria de falar com algumas pessoas que por acaso não têm ainda Cristo Jesus como seu Salvador. Não há maior injustiça com Deus do que saber que Deus te amou, saber que Deus enviou o seu Filho para morrer no teu lugar, derramar o seu sangue para perdoar os teus pecados. E quando você é perguntado se você quer aceitar Cristo Jesus como seu Salvador, a sua resposta é não. Não há injustiça pior do que essa. Mas haverá um dia que ela também será julgada eternamente. Não brinque. Deus é amor. Deus é misericórdia. Mas Deus é justiça plena. Como crentes, não podemos colocar nossa confiança de justiça em homens, independente de quão bom a sociedade pense que ele é. Estamos no ano que está marcado para ser um ano de eleição. Podemos colocar a nossa esperança de justiça em qual homem ou mulher que for. A nossa esperança de justiça não está nessa terra. A nossa esperança de justiça não está no sistema político. A nossa esperança de justiça não está num partido. Porque nenhum deles pode fazer justiça verdadeira. Meus irmãos, termino com as seguintes palavras. Que o Senhor nos abençoe e nos coloque sempre a certeza e total confiança na bendita esperança, naquele que é o verdadeiro juiz. Que possamos ter em nossos corações e mentes o que diz o salmista. Uns confiam em carros, outros em cavalos. E concluindo como diz Pedro, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, porque um dia o Senhor julgará tudo. Mas a alegria que nós temos é que nós já fomos justificados em Cristo Jesus, como foi lido hoje à noite. Sendo justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E é por isso que eu peço por aquele que está hoje à noite aqui e ainda não tem essa paz, não é justificado em Cristo Jesus, que aceite a salvação. Para não receber esse juízo severo, sincero e verdadeiro. Quanto a nós, que possamos lembrar em viver sob misericórdia, em graça, para servir ao Senhor de coração. E quando o mundo nos injustiçar, e não conseguirmos nesse mundo nenhum tipo de reparação justa, não nos desanimemos, não nos deixa de desistir, não nos deixa desistir da tua verdade, nem do Senhor, porque nós aguardamos novos céus e nova terra, e nesses, de fato, haverá justiça. Obrigado pela tua palavra e pela profecia de Obadias. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.